meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para dar um testemunho nesse momento Mulher Visionária. Eu, como visionária que sou, queria deixar aqui para vocês um versículo da palavra de Deus que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gostaria de começar o meu testemunho dizendo para vocês que eu fiz um propósito com Deus uma certa vez, já há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás. E nesse propósito com Deus, eu tinha ouvido uma pregação, eu estava na igreja e um pastor meu estava ministrando a palavra de Deus, e quando ele começou a contar seu testemunho a respeito da compra do seu carro novo, porque o carro que ele tinha já não atendia mais as necessidades dele com a sua família. E naquele momento, ouvindo aquele testemunho do pastor, eu tomei posse da minha bênção, né? Então, através desse testemunho, eu fui ministrada no meu coração pelo Espírito Santo a fazer um propósito com Deus. O Espírito Santo ministrou um valor, o qual eu ofertaria, né, para a igreja, né, para um propósito de Deus, né, na igreja. E eu até relutei na época, porque eu queria que o propósito fosse meu. Eu que queria que o dinheiro fosse destinado, né, aquela oferta fosse destinada para algo que eu achava que era bom para a igreja. Mas enfim, não é dessa forma, né? Nós sabemos. E então aquele testemunho daquele pastor me estimulou, né, a fazer o meu propósito, a colocar para Deus a minha necessidade naquele momento. Então o que eu fiz? Eu orei a Deus, né? Cheguei na minha casa, eu orei a Deus, falei com Deus assim, com toda a sinceridade do meu coração. Falei para ele: Senhor, eu agradeço muito por essa casa que o Senhor me deu. Essa casa me serviu muito, me ajudou a criar meus filhos aqui dentro, me ajudou a sair do aluguel, e eu comprei de uma forma maravilhosa, que também foi o Senhor que proveu. Só que eu não quero mais essa casa, porque ela não atende mais as minhas necessidades, e pelo fato dela também ser um pouco escura e não ter cômodo suficiente para poder atender os meus filhos, né, que eu precisava de quartos para eles, e a casa só tinha um quarto. Então eu fiz um propósito com Deus de estar comprando uma casa nova, né, uma casa da forma que eu queria, da forma que eu precisava. Então eu coloquei para Deus assim, tudo que eu queria nessa casa, o local que eu queria, porque numa outra pregação de um outro pastor também, eu ouvi um testemunho dele dizendo que um irmão tinha feito uma oração para Deus pedindo um carro. Só que esse já era um outro pastor, não era o mesmo que estava precisando do carro. Mas esse outro pastor estava me contando, estava contando no testemunho dele lá na igreja, que esse irmão pediu um carro que poderia até sem motor, e Deus deu a ele um carro sem motor. Ele teve que empurrar o carro e tal, entendeu? Então ele explicou pra gente assim: quando você pedir algo para Deus, peça direito, peça do jeito que você quer ou precisa, porque Deus pode te dar aquilo que você quer e aquilo que precisa. E isso me faz lembrar de um versículo que fala assim, que diz assim: Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Então nós não temos que ter essa dificuldade de crer que Deus pode fazer algo na nossa vida. E nessa época que eu orei a Deus, que eu queria comprar uma casa nova, o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte, que eu iria fazer um propósito, né, com o dinheiro da venda da casa. É lógico que eu usaria para poder dar entrada numa outra casa, mas aí Deus trabalhou na minha vida de uma forma tão tremenda que as coisas aconteceram assim de uma forma que a gente não tem esse domínio. Quem tem esse domínio é Deus e o Espírito Santo, e Ele faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para a gente.
E a glória não é nossa, a glória é de Deus. Então, passaram-se mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, eu consegui cumprir esse propósito. A venda da casa ocorreu, eu comecei a receber em várias parcelas, eu não vendi a casa à vista. Aí eu fui usando esse dinheiro, comprei um terreno para um lugar onde eu tinha ido, que na época eu tinha tido uns problemas pessoais, entrei em depressão. Eu fui para um lugar onde eu nasci, na cidade onde eu nasci. Lá eu comprei um terreno com esse dinheiro do propósito, né? Tudo trabalhar de Deus na minha vida. Aí quando eu voltei de novo para Boiçucanga, onde eu moro, o que aconteceu? Eu fui cumprir esse propósito. Então eu já estava terminando de pagar aquele terreno que eu havia comprado com parte do dinheiro da venda da casa. O que eu fiz? Eu coloquei metade do propósito dentro de um envelope e levei para a igreja. E escrevi no envelope. Escrevi no envelope assim, em favor da compra da minha casa. Coloquei dentro do envelope só a primeira parte, né? Porque eu recebia um valor que não dava o valor que eu tinha feito o propósito com Deus. Então eu coloquei a primeira parte dessa oferta, no caso, e levei para a igreja. E nisso eu estava já em negociação com o proprietário da casa que eu queria comprar. Eu já tinha proposto várias formas de pagamento e nada dava certo, porque eu queria dar entrada com um carro, né? A gente não possuía um carro naquela época, era um carro que estava alienado ao banco e não dava para usar o carro como entrada. Então o que aconteceu? O dono da casa, ele conheceu a gente, ele tinha acabado de conhecer a gente, eu também acabado de conhecer ele, não sabia quem ele era, nem ele sabia quem eu sou, ele não tinha garantias nenhuma de que eu pudesse pagá-lo. Só que eu fiz o seguinte, a gente conversou com ele muito e o meu esposo na época, ele estava fazendo um trabalho para esse moço. Então o que ele fez? Ele pegou, como ele já devia, o proprietário da casa já devia uma certa quantia para o meu esposo e ele estava falido, ele não tinha como pagar o meu esposo, então ele pegou esse valor que ele teria que pagar para ele e colocou como entrada. E a gente ia simplesmente alugar, a gente estava em negociação para alugar, como a gente tinha feito várias tentativas para compra e não tinha dado certo, então ele resolveu alugar pra gente a casa, então aluga a casa pra gente e tal, e ele resolveu alugar a casa pra gente, fez um contrato mais ou menos lá de aluguel e a gente entrou na casa. Aí ele pegou e falou assim pra nós assim, não, vocês não vão ficar de aluguel na casa, vocês vão comprar a casa é de vocês e eu vou vender nas condições que vocês têm. Quais são as suas condições? Aí a gente falou quais eram as condições que a gente não tinha entrada, a entrada que foi dada foi o dinheiro que tinha na mão dele, que já era nosso, então entrou como entrada esse valor. E eu fiz uma proposta de pagar um valor X, né, o qual se encaixava dentro do meu orçamento. Então o que acontece? Eu coloquei aquela metade da oferta dentro do envelope e levei para a igreja. Na semana seguinte, eu recebi... Na semana seguinte, não. No mês seguinte, eu recebi a outra parcela da casa que eu havia vendido. No mês seguinte, eu peguei... assim que eu recebi a parcela da casa que eu tinha vendido... Eu já tinha dado a primeira parte da oferta, que eu tinha feito propósito com Deus. Aí peguei a segunda parte, que seria o valor da parcela que eu recebi. Coloquei no envelope, escrevi a mesma coisa, né? Em favor da compra da minha casa, né? Da minha casa nova. Coloquei isso e levei a oferta para a igreja, né? Levei não. Na verdade, eu tinha recebido na terça-feira e tinha culto na quarta. Aí o que eu fiz? Coloquei aquele dinheiro no envelope, né, para levar na quarta-feira. Isso foi na segunda-feira, né, que eu recebi o dinheiro e coloquei no envelope, já escrevi, deixei pronto para levar para a igreja para cumprir aquele propósito que eu tinha feito com Deus. Só que na terça-feira eu fechei negócio.
com o dono da casa. Quer dizer, eu nem tinha levado ainda a última parte, né? Olha pra você ver como esse Deus é maravilhoso. Ele parcelou para mim a oferta, porque eu não tinha aquela oferta inteira, né, integral, para poder entregar nas mãos do Senhor. Mas o Senhor me honrou antes mesmo que eu levasse o segundo valor da oferta na igreja. Isso é maravilhoso. E eu agradeço muito a Deus por hoje eu ter não só essa casa que eu comprei, mas eu tenho uma outra casa que eu já comprei. Vendi a primeira casa para minha filha, hoje ela não paga mais aluguel e nem eu, graças ao nosso bom Deus. E eu quero deixar aqui esse testemunho e agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tive de estar aqui hoje falando com vocês, contando meu testemunho. Amém. Glória a Jesus.